Aí os caras, mano, tá vendo aquele cara ali, ó? Trabalhava na área de SOC aqui dentro. Você fica, cara. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do TechSec Podcast. Senhoras e senhores, mês de fevereiro, Josu. Fevereiro. Tem carnaval. Parece que foi ontem que a gente tava fazendo essa resenha com a mesma música, né? Parece que foi ontem, gente. Chegou fevereiro de novo, galera. Que massa, né? O ano tá voando. Parece que foi ontem que foi a virada do ano. Enfim, estamos chegando aí no começo do ano, literalmente, que passando fevereiro, aí começa o ano. Depois de 60 dias que nós vivemos agora no mês de janeiro, sejam muito bem-vindos ao mês de fevereiro. É isso aí. Gente, não se esqueça, antes da gente iniciar, aquele velho e bom recado de sempre. Curta, compartilhe e já deixa aqui nos comentários quais são as expectativas de vocês para o episódio de hoje. Fechado? Antes de começar, vamos aos nossos parceiros e patrocinadores. Eu vou começar pela Hacker Rangers. A Hacker Rangers é a única plataforma 100% gamificada do mundo para conscientização em cibersegurança nas empresas. E se você viu o último episódio com o Vinícius Perari, já sabe que o phishing tradicional tem algumas lacunas. Por isso, a Hacker Rangers criou o PhishOS, um simulador de phishing gamificado, totalmente baseado no niche Phishing Scale com o PhishOS. Os colaboradores aprendem de forma prática a identificar e-mail de phishing. Não é só clicar e reportar e pronto. Eles precisam analisar a mensagem, identificar os sinais de alerta e mostrar exatamente o que torna aquele e-mail suspeito. Assim, você não corre o risco de ter um teste de phishing ignorado e ainda extrair insights valiosos sobre o comportamento dos seus colaboradores. Será que eles estão pegando todos os sinais? E aí, está esperando o que para gamificar agora o seu programa de conscientização em cibersegurança? Vira o jogo contra o cybercrime com a Hacker Rangers. E ela, a Pura Cyber Intelligence, que é uma empresa de vanguarda especializada nos aspectos críticos de segurança cibernética e inteligência de ameaças. A expertise da Apura abrange desde a identificação e mitigação de ameaças e fraudes online, até a investigação digital e segurança ofensiva avançada baseada em inteligência de ameaças. A gente agradece a parceria da Apura e a preocupação com conscientização. Valeu, Apura! E se você já se perguntou, estou sob ataque, algum dado de informação sensível foi roubado? Ainda estou em risco? A Purple Bird Security tem a resposta para você. A Purple Bird Security é uma consultoria especializada em resposta a incidente, forense digital, investigação cibernética com uma gama completa de serviços e soluções de segurança ofensiva e defensiva. Eles têm como missão atendimento de excelência, ajudando principalmente empresas de pequeno e médio porte e startup, democratizando a cibersegurança no Brasil e fortalecendo a postura de segurança e resiliência cibernética das empresas. Mais informações na descrição desse episódio. Valeu, Purple Bird, por acreditar e levantar a bandeira da conscientização com o TechSec Podcast. A gente agradece também a Farol Soluções. A Farol Soluções é especializada em cibersegurança para o seu negócio, oferecendo soluções abrangentes de proteção contra ameaça cibernética, conscientização e treinamento, avaliação de segurança e suporte à continuidade de negócio, com monitoramento contínuo do Centro de Excelência de Cibersegurança. Farol Soluções, iluminando o futuro digital do seu negócio com segurança e inovação. E ela, a nossa querida G2 Brindes Personalizados. Então, para você, pessoa física, pessoa jurídica, que quer eternizar as lembranças, galera. 2025, esse é o nosso acordo aqui. A gente não quer receber aqueles brindezinhos chatos, sabe? Sabe aqueles chaveirinhos? É. Gente, é hora de inovar. É o ano da inovação. Então, contate a G2 Brindes Personalizados. Lá tem uma infinidade de brindes, de produtinhos bem bacanas para eternizar as memórias. Assim que a galera sair do evento, sair de determinada reunião, vai chegar em casa, sua marca vai estar lá. Aquela caneca maravilhosa. A pessoa vai sair do banho, a sua marca vai estar lá. A pessoa vai acordar, a sua marca vai estar lá. Imagina isso. Graças a G2, tá vendo? Então é isso. Links dos nossos parceiros aqui na descrição desse episódio. E agora eu sei que vocês já sabem quem é o super convidado do dia, quem abre o nosso mês. Nosso convidado é advogado, especialista, autor, host de podcast. Brabo. Professor, é sócio aí nessa área de privacidade e proteção de dados,
Ao longo dos últimos anos, auxiliou organizações na resposta jurídica a incidentes de segurança complexos, incluindo alguns dos maiores ataques de ransomware contra empresas brasileiras. Aqui, gente, tá uma das coisas mais legais, acho que a gente vai conversar nesse episódio. Ele é a única pessoa do mundo a ter obtido todas as certificações e designações conferidas pela IAPP, a Associação Internacional de Proteção de Dados, e foi reconhecido entre os 40 profissionais de proteção de dados de destaque no mundo com menos de 40 anos de idade. Brabíssimo, né? Senhoras e senhores, recebam com muitas curtidas, muitas palmas, Felipe Palhares. Que momento! Que momento. Seja muito bem-vindo. Cara, com uma introdução dessa não precisa de mais nada, né? Já posso ir embora, podemos levantar, acabamos por aqui, você não precisa nem ficar. Você viu a introdução, tá tudo bem, viu? E cuidado com esse comentário do que você espera do episódio de hoje, que depois de uma intro dessa fica até perigoso. Não sei nem mais o que eu faço nessa vida. A gente tem um cara único com todas essas certificações da APP, que é uma instituição assim com provas muito difíceis, galera. Então Exato. tem muita gente que faz e não passa. Um cara desse aqui, de fato, é uma honra pro TechSec Podcast. E outra, né, Felipe? Você tá falando isso, mas é a sua história, pô. Parabéns, você construiu. Obrigado. É bem mais difícil do que parece, né? Quando fala Exato. assim, você imagina, pô, isso aí deve ser fácil e tal. E quando você tá fazendo, como tudo na vida, né? É aquelas coisas que você árduo, né? começa a se empenhar, você começa a dedicar tempo, você começa a dedicar estudo. É difícil pra caceta. Não sei nem se pode falar palavrão aqui, se não Fica à puder, vontade. fodeu. Aí vamos ter que cortar Se coisa não pra puder. caramba, porque eu falo um pouquinho, mas eu vou tentar me controlar. Mas é legal de ver. Eu sempre gosto até de comentar que esse negócio das certificações, para mim, realmente é um marco. Porque quando eu olho para trás, cara, se você me falasse que eu fosse tirar essas certificações ou qualquer outra conquista e olhasse uns 10 anos atrás, eu ia dizer, você é maluco, não tem a menor condição. Imagina. É muito doido, mas obrigado, a honra é toda minha de estar aqui. legal. Obrigado pelo convite. Obrigado ao Jefferson que me indicou, da Purple Bird. É realmente uma alegria estar aqui com vocês e poder compartilhar um pouquinho de alguns casos envolvendo advocacia, envolvendo segurança da informação e proteção de dados. E até uma curiosidade, Felipe, que eu andei pesquisando sobre você só, enfim, se for engano, você já pode falar aqui mesmo. Você é aplicado também para exercer o direito lá nos Estados Unidos, é isso? Também, eu fiz mestrado lá e daí depois, se você faz mestrado e faz algumas matérias, você pode meio que realizar a prova do que é a OAB daqui. Aqui nos Estados Unidos, o BAR, que eles chamam, ele é estadual, é diferente do Brasil, porque no Brasil, se você faz a prova, se você passa na OAB, você pode advogar em qualquer estado do país. Nos Estados Unidos, não. Então, eu fiz o BAR do estado de Nova York. Eu posso advogar no estado de Nova Que York. legal, cara. Mas nunca advoguei lá. Mas enfim, Mas pode. poder pode. Tem um título. Se Se você um está dia- nos Estados Unidos, precisa de um advogado. Não liga pra mim, não. Não faz muito tempo que eu voltei daí. Ou liga, né? Nunca se sabe. Tá vendo? Vai ganhar em dólar, pô. Felipe. Daí já vamos ligar, tá? Depois eu... 964. Doutor e professor, né? Eu vou te chamar de professor. Não precisa chamar de nenhum dos dois. Pode me chamar de Felipe, de Palhares. Não precisa, eu não gosto muito dos formalismos. Legal. Você falou bem, a gente agradece também ao Jeff, que está muito distante hoje da gente, né, Jeff? Valeu. Professor, antes da gente começar o nosso podcast aqui, a gente entrar na nossa pauta, nós temos presente para você da Purple Bird, Opa! Farol Soluções, Apura, TechSec Podcast e Hacker Rangers. Isso daqui não é um sorteio, eu sempre brinco com a galera que isso aqui não é um sorteio. No final do episódio você vai levar Eu tudo vou isso aqui levar pra tudo? casa. É isso aí. Caramba, eu volto semana que vem, tá? Vou fazer toda Beleza? semana isso aqui. E aí a gente mudou essa dinâmica justamente porque abria um por um, tal. Mas enfim, são presentes aqui dos nossos apoiadores para você e TechSec com muito carinho. Legal, muito obrigado a todos os apoiadores, inclusive. Tem o casezinho pra academia, o copo ali pra tomar a proteína, Whey. Opa! a musiquinha pra tomar o banho quando voltar. Pô, né? se eu não emagrecer agora, eu não emagreço nunca mais. E Agora se- com esse incentivo e tudo. E se você tiver na academia e tiver algum tipo de incidente, a Purple Bird Security. Olá. Você Muito viu, né, bom, Jeff? cara. Estamos ligados. Vamos lá. Antes da gente entrar na pauta, então, nós temos um momento Fun Fact. Beleza? Então, vou fazer a chamada e você fala o seu momento Fun Fact. Momento Fun Fact com o Felipe Palhares. Tan, tarararam, tan, tan. Eu tenho dois na falta de um, porque eu pensei, vai que eu conto um fun fact só e fica meio sem graça. Então eu trouxe dois momentos fun fact para vocês.
O primeiro deles, uma vez eu estava dando uma palestra, eu sou a pessoa que fica passando a palavra da LGPD, né? Então eu vou em vários eventos, fico lá palestrando e tal. Eu até acho que foi no Mind the Sec de uns 2, 3 anos atrás. Eu estava explicando o que eu faço no meu dia a dia, a minha atuação em resposta a incidentes, em ataques cibernéticos, ataques de ransomware. Aí acabou a apresentação, no final tem aquele momento de pergunta. Uma pessoa levantou a mão para fazer uma pergunta. Eu, por favor, fica muito à vontade. A pessoa levantou e acho que era alguém de TI ou de segurança, já com uma voz de que não deve ter gostado muito da minha pessoa, falou assim, mas o que você faz quando isso acontece na sua resposta a incidente? Você manda uma notificação extrajudicial para o bandido? Você vai entrar com um processo contra o bandido? Eu falei, não, claro que não, mas aparentemente você está querendo processar alguém, então se precisar também estamos aqui à disposição, né? Fica super à vontade, tem o meu cartão aqui, mas claro que não, o que eu faço é a parte jurídica de resposta a incidentes. É óbvio que eu não me meto na parte técnica, mas hoje, por conta da LGPD, quando você tem um incidente de segurança, tem uma série de coisas que você precisa avaliar para saber se você precisa comunicar órgão regulador, comunicar titular, comunicar parceiro comercial, e tudo isso tem riscos jurídicos envolvidos. Então é isso que eu faço, acho que esse primeiro fun fact foi divertido, porque eu estava lá, sabe Que quando você legal. está apresentando o negócio e toma uma pedrada assim, sempre bom para começar, né? Já legal que você se saiu muito bem. A gente tem que aprender a receber as pedras e meio que desviar, sabe? Uhum. Matrix, você fica lá e para cá. E o segundo fun fact, na verdade, é mais um caso desses casos de guerra que acho que vale a pena comentar. Num desses ataques cibernéticos, num ataque de ransomware que eu estava trabalhando, uma pessoa do time de TI descobriu inicialmente o ataque, viu lá a nota de resgate do ransomware e no lugar de alertar o resto do time, pensou assim, isso aqui vai sobrar nas minhas costas, então eu já vou entrar em contato aqui com o grupo e já resolvo essa brincadeira. Daí depois, que obviamente não deu certo, a gente começou a ver os logs das conversas que a pessoa estava tendo lá, e eram umas conversas que dizia assim, era em inglês, mas eu vou falar em português. Cara, a gente mora no Brasil, aqui tem favela, não dá para a gente pagar esse resgate. Com certeza o criminoso ficou muito comovido ao que respondeu, acho que você não percebeu que eu acessei todos os dados da sua organização. Eu sei quanto você paga o seu fornecedor, sei quanto que você tem na sua conta bancária hoje, sei os seguros que você tem. Então agora que você veio com essa historinha, o resgate que era X virou 2X. É sempre bacana para a gente lembrar, você que está nos ouvindo, não queira dar uma de herói, de sozinho lá tentar resolver a situação. Caraca. Eu não sei se isso é fun, né? Mas é um fact. Sim, sensacional. Caraca. No mínimo as pessoas ficaram pensando agora assim como a gente. Acho que essa pessoa perdeu o emprego. Cara, eu não lembro o que aconteceu com essa pessoa. Eu sei que ela não foi uma pessoa benquista na empresa na sequência do evento. Mas a verdade é que, assim, tendo visto vários eventos dessa natureza, esse tipo de reação não é uma reação estranha, não é uma reação muito fora do comum. Todo mundo acha que, eventualmente, teve algum papel nesse negócio. Então, de Sim. repente, a pessoa vai achar, pô, de repente fui eu que cliquei lá no e-mail que não deveria, ou eu que não protegi melhor. Isso vai sobrar para mim, eu vou tentar resolver a situação. Quem foi o vetor ali? Né? Só que nessas horas é melhor você realmente ter um time que você comitê vai ali, falar exato. com o time e vai ter uma ação coordenada. Porque o pior dos mundos é você ter uma pessoa que começa a fazer isso. Daí a nota de resgate, obviamente, está em todas as máquinas, não está só nessa. Então alguém pode também ter a mesma ideia e começar, obviamente, a atravessar a comunicação. O que só piora. Acho que nessa hora você ter uma mensagem coordenada, ações coordenadas, faz toda a diferença. Então fica esse aprendizado, pelo menos. Sim. Gostei. Felipe, vamos falar de carreira e a gente vai bater um papo sobre privacidade, sobre proteção de dados no episódio de hoje. Mas antes, vamos tentar conhecer ali um pouco da tua trajetória. Onde que tudo começou? Sei lá, atuar com direito sempre foi algo que estava presente nos seus sonhos, entrar em tecnologia logo depois. E aí queria que você também comentasse com a gente quando que privacidade surgiu na tua vida? Vamos lá, essa pergunta é boa, Gus, porque não estava no caminho, não era nada esperado, longe disso. Para ter ideia, essa é uma ideia que meu pai nem gosta muito, não gosta de ouvir essa história de novo. Então, pai, se estiver assistindo, é hora de parar, vamos ver outra coisa nesse momento. Mas quando eu estava naquele momento que você está decidindo o que você quer fazer da vida, que carreira você quer seguir, eu gostava muito de tecnologia. Eu era uma pessoa que na época, vocês lembram do Fotolog? Sim. É um negócio, né? Você criava lá, botava foto e tal. Daí eu gostava de criar meus próprios sites, ia lá em código HTML, CSS. Mas era mais um hobby, não era um negócio que eu imaginei que fosse trabalhar. Fora isso, eu gostava de tocar música e pensei, pô, de repente faço faculdade de música, alguma coisa assim. Ah, legal. Até que eu
achei que tinha me encontrado no meu auge dos 17 anos, quando a gente tem certeza de tudo e erra em absolutamente todas as certezas. Pensei, pô, o que eu quero fazer na vida é publicidade. E daí só tinha um pequeno porém. A família do meu pai toda é família de advogados. Meu pai é advogado, meu avô era advogado, meu tio é advogado. E óbvio que tinha não uma pressão, mas tinha assim uma vontade que de repente eu seguisse na carreira, que eu fosse advogado também. E eu fiz um combinado com meu pai. Eu falei, pai, vamos fazer o seguinte. Eu sou de Floripa, para você que está nos assistindo, manezinho da ilha. E lá na Universidade Federal de Santa Catarina não tem faculdade de publicidade. Tinha faculdade de Direito. Então eu fiz um combinado que é, pai, eu vou prestar Direito na Federal e eu presto publicidade numa faculdade privada. E se eu passar, eu faço. Obviamente eu não estudei para passar em Direito. Eu queria fazer publicidade. Então, obviamente, eu não passei em Direito na Federal, passei em publicidade. Era o adolescente mais feliz da face da vida, pimpão, contente. Pensei, nossa, que coisa maravilhosa. No final do ano saiu o vestibular, eu liguei para a faculdade. Internet já existia, mas não era um negócio também assim que você conseguia ver a lista e tal. A lista saía no jornal, olha que beleza. Liguei para a faculdade, perguntei quando que é a inscrição. Ah, não, a matrícula é dia, não lembro mais, mas dia 10 de janeiro. Tá bom. Cheguei dia 10 de janeiro, eu na faculdade, minha mãe com os documentos, todo feliz, fui entregar tudo. Cheguei lá, a secretária falou assim, não, você passou na primeira chamada. Eu falei, eu sei, mas hoje é a matrícula da segunda chamada. Putz. E como você não veio para a matrícula da primeira chamada, que era, sei lá, Perdi a 5 vaga. dias antes, você perdeu a sua vaga. Putz. Cara, meu pai queria me matar, me trucidar. Eu só tenho um sobrenome de verdade, é Felipe Palhares, e não tem mais nenhum. Então, se tirar o Palhares, é só Felipe, e tem muito Felipe no mundo. Ele falou, cara, você não vai ficar sem fazer bolhufas da vida, então você arranja alguma coisa para fazer. Daí eu fui ver as faculdades que ainda tinha, processo seletivo aberto, consegui uma vaga numa faculdade de Direito, e depois a vida é engraçada, passaram as chamadas, sei lá, umas 5 chamadas da faculdade de Publicidade, ainda tinha vaga, eles abriram aquelas vagas por histórico escolar, currículo, alguma coisa assim. Eu fui lá, me candidatei e passei. Então, por 3 anos da minha vida, eu fiz publicidade de manhã, estagiei à tarde e fiz Direito à noite. E o que era um encanto de publicidade começou a ser um encanto com direito depois que eu comecei a estudar e fazer a faculdade. E publicidade ficou meio para trás. Daí eu larguei a faculdade de publicidade no 3º ano, que é uma idiotice, porque são 4 anos de faculdade, podia ter 2 diplomas. Aquelas coisas que você pensa, não vou fazer, não vai ser útil para nada. E continuei em direito. Então, primeira parte do direito vem assim. Acho que tecnologia vem próximo. Eu já sempre gostei de tecnologia, sempre tive muito ligado à tecnologia, mas a hora que eu encontrei proteção de dados foi quando eu estava fazendo um mestrado fora do país. Fui fazer um mestrado em Nova York, eu atuava com um contencioso no Brasil, que é você processar as pessoas, ir no Poder Judiciário, fazer audiência, coisas assim. E quando eu fui para Nova York, eu podia escolher as matérias que eu faria. Uma das matérias que tinha lá chamava Information Privacy Law, que é meio que privacidade da informação, direito de privacidade da informação. Pensei, vou fazer esse negócio aqui. Fiz a matéria e falei, cara, é isso aqui. Pô, agora eu achei o que eu quero fazer. Primeiro porque eu queria ficar nos Estados Unidos, eu não queria voltar para o Brasil. Eu voltei porque tudo deu errado, eu não arranjei emprego, voltei. Mas a minha ideia era ficar. E daí quando eu vi a matéria, para mim era muito claro. Proteção de dados é um negócio internacional. É um campo que não tem como. Todo santo dia a gente faz transferência internacional de dados, os serviços que a gente usa. É algo que você consegue pegar leis internacionais que são aplicáveis em vários lugares, estudar essas leis e trabalhar fora do país. Então, a minha ideia era, vou encontrar um negócio que é global e vou ter uma atuação global. E daí foi o que chamou a minha atenção. Mas isso já foi bem depois, né? Alguns anos depois de me formar. Acho que vem um pouco daí. Uhum. Que bacana, né? Sensacional. E como que era, assim, dentro dessa época, a maturidade lá nos Estados Unidos em relação à privacidade de dados? Porque é provável que no Brasil estava nascendo ainda a LGPD? No Brasil não tinha... Bom, a LGPD, assim, Não o projeto tinha de lei até existia. O projeto de lei passou 8 anos no Congresso Nacional, então passou um bom tempo rodando. Mas a gente não tinha nenhuma perspectiva de que a lei seria aprovada. A lei foi aprovada em 2018, a gente está falando aqui de 2015 e 2016. Em 2015 e 2016, o sistema norte-americano jurídico ele é muito diferente do nosso. Na mesma ideia daquele negócio que você pode advogar só em alguns estados, os estados têm leis específicas para uma série de questões e privacidade e proteção de dados é uma delas.
Então, nos Estados Unidos, nem hoje, em 2025, eles têm uma lei nacional de proteção de dados e de privacidade. Eles têm várias leis setoriais que se aplicam para alguns setores, então setor financeiro, setor de saúde, e tem leis estaduais. Alguns estados com leis mais duras, alguns estados com leis um pouco mais flexíveis, Sim. mas nada, assim, em âmbito nacional que nem a gente tem hoje a LGPD no Brasil. Daí, nessa época, o estudo norte-americano ele também é muito um estudo com base em casos. Houve um processo judicial em que a decisão do juiz foi assim, e a partir dessa decisão a gente evolui na construção do que a gente entende que é o direito à privacidade, o direito à proteção de dados. Então ele era bem diferente do nosso. A minha sorte, ou não sei se sorte, a vida acontece ao longo do caminho, é que em 2016 foi aprovado o que é chamado Regulamento Europeu de Proteção de Dados, o GDPR, que é onde a gente pautou a nossa lei. A nossa lei ela não é um copia e cola do GDPR, mas ela é muito próxima. Uma adaptação. Tem uma liberdade poética aqui e ali, tem aquela jabuticaba brasileira que o legislador adora colocar. Então pega um negócio que já é difícil, torna mais difícil ainda, porque aqui é Brasil, não é um país para amadores e cria a nossa. Exato. Mas daí, em 2016, foi justo quando foi aprovado o regulamento europeu, que entraria em vigor em 2018. E eu estava lá nessa época. E nesse mestrado tinha muita gente da Europa que fazia comigo. E eu só vi os europeus assim falando, pô, agora vai mudar tudo, agora o negócio vai ser revolucionário, agora todas as empresas vão ter que olhar para esse tema. E aquilo chamou minha atenção. Mas ela chamou minha atenção, eu comecei a estudar, pensei, cara, será que esse negócio vai pegar no Brasil? Será que vai e tal? E daí o que deu uma mudada de chave, eu acredito muito em sinais, coisas que acontecem e você vê e tem uma razão. O que deu uma mudada de chave, quando eu estava estudando para uma das certificações, acho que depois a gente até vai falar um pouco sobre elas, mas eu estava estudando para uma das certificações e vi lá que o Regulamento Europeu de Proteção de Dados tinha sido aprovado em 2016 Sim. e ele entraria em vigor no dia 25 de maio de 2018, que é o meu aniversário. Não em 2018, óbvio, mas 25 de maio é o meu aniversário. Falei, cara, não pode ser que eu estou estudando esse negócio aqui e me vem, era uma questão de prova que eu estava estudando, vem que vai entrar em vigor no meu aniversário. Vou dar mais atenção para esse negócio. E daí a vida meio que aconteceu. Eu foquei realmente a minha carreira em proteção de dados, foquei em estudar proteção de dados. Dei muita sorte que o timing foi ótimo, porque a nossa LGPD foi aprovada em 2018, no mesmo ano que o regulamento europeu entrou em vigor. Muito até um reflexo do Exato. regulamento europeu. Então, o Brasil vai meio que se acomodando e a hora que vê que está pegando fogo em algum lugar, daí o legislador vai lá e corre. O projeto de lei estava 8 anos sendo debatido. Passou na Europa, cara, está na hora de a gente fazer alguma Subiu coisa aqui. e passar aqui. Vamos subir a barra que a gente Exato. não quer ficar para trás. Exato. Acabou dando tudo certo, sabe? Como quando as estrelas se alinham, foi um pouco isso. Que bacana. bom, que bom, né? Que ótimo. É. Pô, bom não. Que maravilhoso. Senão eu não Tem estaria até um- aqui com vocês hoje. Tem até uma série, galera, que eu quero recomendar pra vocês. Eu só não lembro se tá na Netflix, que é o caso da Ashley Madison. Tá no Netflix. Eu sempre falo desse cara, Cara, inclusive. que perfeito, velho. É um caso ali, era uma plataforma, né, de encontros pra traição e vazou os dados onde foram descobertos aí diversos executivos É, que perderam Netflix seus mesmo. relacionamentos. Cara, é muito bom esse documentário. Sensacional. Muito bom. Cara, e eu gosto muito, já que a gente falou desse documentário, vou falar um negócio que eu acho que é importante. Eu gosto muito desse documentário porque ele traz um exemplo de como privacidade importa pra gente nos tempos atuais. Exatamente. Esse caso específico, o que vazou foi o nome e o e-mail das pessoas que eram usuárias do Ashley Madison, do site. Se você pensar nos tempos atuais, você vai falar assim, se o meu nome ou o meu e-mail vazar, não muda nada na minha vida. Eu vou me preocupar, meu e-mail vazou. Só que tudo na vida é contexto. Talvez não mude nada se ele vazar assim, não estando vinculado a nada. Se ele está vinculado a um site de traição, só o seu nome e o seu e-mail, que não são nem dados sensíveis, já são suficientes para causar um dano gigantesco, muito maior do que às vezes vazar um teste de Covid, que é um dado pessoal sensível, Sim, que é um negócio que em Exato, tese exato. a gente olha com mais atenção. Acho que para o mundo de proteção de dados, para quem está trabalhando com essa área, ou para quem às vezes acha que esse negócio não importa, cara, a depender do contexto, muda toda a sua vida. E o documentário é legal, em certo aspecto, porque mostra isso. Basta o nome, basta o e-mail vinculado a alguma coisa e pode ser game over. Boom, né? Pô. Que Professor, legal, cara, que louco. com a crescente da inteligência artificial, em janeiro, no mês passado, eu vi que a ONU estava falando justamente dos riscos relacionados ao aumento da IA, a crescente da IA. Do ponto de vista de privacidade, quais são os riscos que tem ou existem olhando para isso?
Tem uma carambada, dá pra gente ficar aqui 3 horas de conversa. Eu vou tentar focar em coisas que me parecem mais pontuais e que vale a pena a gente falar. Hoje em dia, inteligência artificial, especialmente quando a gente está vinculando ao mundo jurídico, a regras que estão sendo criadas ao redor do mundo, virou o hot topic do momento. Sim. É claro, a gente tem visto uma evolução gigantesca, uma evolução que não tem como você hoje não usar a inteligência artificial. Não dá pra frear mais, né? Não dá para frear e é mais perceptível, acho que agora, o quanto a gente usa a inteligência artificial todo santo dia e os casos de uso são cada vez mais relevantes. São coisas que antes a gente demorava um tempão para fazer e agora é muito mais rápido, é muito mais célere. O que é importante do ponto de vista de privacidade? Primeiro, que inteligência artificial, em geral, coleta e trata dados de forma massiva. Para a gente ter um chat GPT da vida, você tem que coletar muita informação, você tem que coletar dados pra caramba. A depender de como isso é coletado, de como isso é guardado, de como isso é compartilhado, isso pode trazer um risco à privacidade de cada um de nós. É claro que assim, é muito complexo falar de privacidade com modelos de linguagem ampla, porque a verdade é que depois que entra, você não sabe mais para onde vai e não necessariamente a sua informação do Gus vai ser a informação que vai mudar alguma coisa, Sim. ou que você consiga perguntar e ele vai acertar exatamente. Por outro lado, como é meio que uma caixa preta em alguns cenários, você também não sabe por quanto tempo isso vai ser guardado, o que vai ser feito com isso depois, que são aspectos importantes até para a gente poder decidir se a gente quer utilizar o ChatGPT, se a gente quer utilizar outras ferramentas, se a gente quer ceder os nossos dados. Quer ver um negócio que todo mundo tem feito recentemente? Foto que é feita por IA. Você vai lá e quer fazer uma foto profissional, tem várias opções de aplicativos que você manda umas 10 fotos suas, ele vai pegar as suas 10 fotos e vai te dar uma série de opções de novas fotos. Tem um mais legal ainda que eu vi, você falou, eu faço podcast e agora eu tô pensando em como é que eu facilito a minha vida na hora de gravar. Tem um que chama Eleven Labs, que é uma empresa que pega áudio e replica. E se você pagar ali uma taxa mensal, esqueci quanto que é, por ano ou por mês, ele até faz uma cópia, um clone da sua voz, com base Isso na é sua assustador, voz. Isso é assustador. Cara, parece que você está falando. E você pode colocar o texto. É, eu tô tentando fazer para isso, para botar o texto lá e dizer, enfim. Eu vi isso daí. Porque eu gravo o podcast só com áudio, então facilita, dá para dar um somebody love. Sim. Mas acho que tem esses riscos de privacidade que são importantes a gente tentar entender o que acontece com os nossos dados. E daí tem outros riscos que são mais ligados à minha prática de segurança da informação, de cyber como um todo. O que a gente tem visto hoje no mercado já são ataques cibernéticos usando inteligência artificial. A gente tem um cliente que sofreu um ataque, que recebeu uma ligação, uma pessoa do cliente recebeu uma ligação do CFO, com a voz do CFO, não era o CFO. Era alguém que pegou, o CFO faz muitas entrevistas, então tem no YouTube, você vai lá e pega a voz do cara. Alguém pegou uma série de entrevistas, deve ter usado uma ferramenta como essa Eleven Labs, copiou a voz da pessoa, ligou para uma pessoa que sabia que teria condição de eventualmente fazer uma transação financeira com o dinheiro da empresa, Cara, e falou, cara, aqui é o CFO, eu preciso fazer um pagamento urgente, aquela fatura lá você paga nesse Pix aqui. Pensa assim, o CFO da sua empresa te liga, é a voz do CFO, você conhece o cara, você está ouvindo ele falar, ele está dizendo que esse é um pagamento urgente que você tem que fazer ali naquela hora. É muito difícil você se prevenir. É claro, você pode falar assim, pô, mas tem que ligar para confirmar, tem que ver se o número que ligou é o número do cara. Tem, mas em certas organizações, quando o CFO te liga, ele não vai querer receber uma ligação na sequência. Tudo bom, ô CFO, só para confirmar, é isso mesmo? Porque vai além talvez de uma técnica que é a técnica do phishing, né? Hoje a gente já tem pelo menos aquele caso do coreano lá, que fez uma reunião e depois conseguiu uma puta transação milionária também. A voz, cara. Então pode ser uma característica de confiança e a gente precisa agora ter uma camadinha ali de dúvida, né? Em relação a isso também. E a gente precisa pensar como que a gente se protege, o que a gente consegue fazer, né? Qual que é o modelo de governança que a gente vai adotar para nessa hora tomar algumas medidas para confirmar a informação, para ratificar que era o cara mesmo. E a gente tem outros casos que a sensação que dá, não dá para ter certeza, é que a pessoa, quando vai fazer um business email compromise, quando eventualmente consegue acessar o e-mail de alguém, você pode pegar todas as mensagens enviadas, colocar numa ferramenta dessas de inteligência artificial e dizer, pega a linguagem que o cara utiliza. Pega a partir dos e-mails que eu estou te mandando, como que o cara escreve, o bom dia, o boa tarde, pega como que ele escreve a assinatura e a partir disso escreve uma mensagem como se fosse esse cara para o que for. É muito mais fácil de você fazer comprometimento de e-mail corporativo assim, é muito mais fácil de você fazer spear phishing assim. Sim. Mesmo que você não tenha efetivamente acesso ao e-mail da pessoa, você vai lá, e isso aconteceu 2 semanas atrás com outro cliente.
Os caras foram lá, registraram um domínio que era muito parecido com o domínio da empresa. Digamos, eu tenho um domínio que é felipepalhares.com.br. Se você registrar um domínio Felipe Palhares e trocar o H por um segundo L, talvez vá ter gente que não vá perceber. Exato. Os caras fizeram isso, colocaram um L a mais ou colocaram um I a mais em outros domínios, pegaram e-mails que eles tinham trocado com uma determinada pessoa da empresa e copiaram um jeito de escrever. E daí mandaram para parceiros comerciais dessa empresa, dizendo, opa, tudo bom, aqui é da empresa A, só para lembrar que tem aquele pagamento para ser feito, não sei o que, bababá. No lugar de pagar na conta X, paga na conta Y, por favor, que a gente está mudando o procedimento. Então, acho que inteligência artificial tem outras coisas, né? O mundo é muito louco. Hoje, se você pedir para a inteligência artificial verificar um código, vai verificar às vezes melhor do que um desenvolvedor. Para fazer a revisão, para ver se tem algum problema. É um mundo, admirável mundo novo. Lógico que você não precisa falar quem são os seus clientes, professor, mas a gente está falando de Brasil, certo? A gente está falando de Brasil. Tá. Eu estou falando isso porque é importante para a audiência saber que está aqui. Tá aqui, né? exato. Porque assim, esse caso coreano que você falou, todo mundo fala desse caso que virou, nossa. É um case, né? Mas está aqui no Brasil, né? Já está acontecendo aqui, né? Então, não é um caso de internet, mas é um caso que passou lá do outro lado do mundo, enfim. Mas até um ponto em relação a essas empresas também que acabam replicando imagem, voz, tem algum tipo de defesa do ponto de vista de regulação? Assim, putz, elas sabem que tipo de usuário está acessando e está utilizando esse tipo de serviço? Ou todo mundo pode entrar lá e fazer o que quiser da vida? Sei lá, um exemplo. Gostei disso. O TechSec está aberto aqui. Eles podem replicar nossa imagem e nossa voz. Será que tem uma autenticação ali de entrada mais firme dessas empresas, desses serviços, ou ainda não? O que ao redor do mundo a gente tem tentado, a gente não, né? Os legisladores têm tentado pensar são formas de você conseguir identificar que um conteúdo foi gerado por inteligência artificial. Então, uma foto tem uma marca d'água. Uma marca d'água que essa foto aqui tem ali foi produzida pela ferramenta tal. Um vídeo, a mesma coisa, tem uma marca d'água que esse vídeo foi produzido pela ferramenta tal. Se a marca d'água não for visível, pode até ser uma marca d'água que seja perceptível por um outro robô, que diga, pô, isso aqui realmente é um conteúdo gerado por inteligência artificial. Isso resolve todos os problemas? Claramente não, porque certamente vai ter gente, vai ter empresa que vai começar a fazer sem colocar a marca da água e vai pegar o risco de repente, ter um órgão regulador atrás da empresa. É muito difícil hoje você se proteger de tudo. A verdade é essa. No mundo de hoje, eu gosto sempre de falar em palestras que eu faço, que assim, a nossa vida está toda aqui. Tudo que a gente faz na vida está nesse aparelho aqui. Os seus números de contato, suas mensagens, o telefone da sua mãe que você não deve lembrar mais, o telefone dos seus parentes. Se a gente perde isso aqui, cara, acaba a vida hoje em dia. Você perde acesso à sua conta, o dinheiro não é mais um dinheiro físico, é quase tudo um dinheiro digital, é um negócio que nem existe se você parar para pensar. Né? É alguém que foi lá e digitou que o Gus tem na conta X. Se você tem mesmo, ninguém sabe porque, de repente, no banco nem existe aquele dinheiro físico para pegar separadinho, lá em alguma caixinha. Tem muitos casos assim, inclusive, né? É geral. Então, acho que hoje se proteger ficou cada vez mais difícil. Eu até, fazendo um contraponto, eu ouvi o episódio que a Marta veio aqui ao falar de seguros. Ela até falou um negócio super interessante que acho que é muito aplicável. Que quando ela vai em qualquer prédio, ela não quer tirar a foto, ela não quer entregar lá a foto para a recepção. E realmente acho que a gente tem que mudar um pouco a forma que a gente, de repente, pega prédios comerciais e que tem entrada em prédios comerciais. Mas, em geral, a foto, se não for a biometria da pessoa, porque tem alguns prédios hoje que já tem uma maquininha de reconhecimento facial. Sim. Então o cara tira a foto e para você entrar ali, passar a cancela, é reconhecimento facial. Outras, é mais a foto para ficar no registro, para saber que de repente o Felipe veio um dia aqui, eu não sei quem que é o Felipe, quero ver a cara dele. Para essas que só tiram a foto, isso é a mesma coisa que você postar a sua foto no Instagram. Se você tem um Instagram aberto, cara, a foto do Instagram vai ser muito melhor que a foto da webcam que está tirando ali na portaria. Então essas preocupações são muito difíceis de a gente endereçar, porque ainda que você se defenda num lado, ainda que na portaria você diga, cara, não vai tirar minha foto não. Por outro, você está num evento, você está no LinkedIn, você está no Instagram. A gente falou lá cara, Exato. é difícil, né? No mundo Sim. de hoje não tem. E não tem como você também fugir dessas ferramentas. Às vezes tem alguém que me fala assim, só não usar nenhuma delas. Cara, quem não é visto não é lembrado. Hoje em dia, se você não usar nada disso, todo mundo tem 500 concorrentes em qualquer área de atuação, seja na advocacia, seja em segurança.
Se o cara aparece mais, se uma pessoa aparece mais, vai ter mais visibilidade. Não tem como a gente também fugir e virar uma pessoa da idade da pedra. Não, agora eu não uso mais nada de tecnologia. Então agora eu estou protegido. Primeiro que não tá, porque você sai na rua, você vai no aeroporto, vai ter câmera lá, não tem o que você fazer. Vai dizer, não vou tirar minha foto aqui. Vai passar na receita lá. Não pode tirar minha foto não, né? Sim. Então tem certas coisas que não tem como a gente fazer. Eu acho que a proteção para esses casos específicos, seja de foto fabricada, seja de deepfake, que é uma preocupação gigantesca hoje, criança, adolescente, tem vários casos rolando no Brasil de imagens eróticas, que tem gente assim, mesmo adolescente fazendo isso, pegando foto. Se a gente não conseguir criar pelo menos alguma ferramenta para facilitar a identificação ou para ter uma marca d'água, o futuro vai ser um futuro delicado. Você entendeu? Sim, eu entendi. Fica difícil assim a gente entender o que de fato é verdade. A gente teve as eleições agora em 2024. O tanto de single de inteligência artificial, cara, é uma loucura. Mas você viu que louco, né? A galera hoje ela pega a sua voz com base até num áudio de WhatsApp. Então, assim, Exato. foi o que ele falou, a gente tá cercado, assim. E aí ele pega a sua voz e cria uma música, velho. De uma parada que você nunca falou, tal, tá ligado? Num país assim polarizado, acho que num mundo polarizado, isso pode ser bastante ruim, né? Sei lá, o Bolsonaro, o Lula falando determinada coisa, tem gente que vai acreditar ali na primeira vez que eu vi ou ver, né? Sim. E mesmo que não fosse polarizado, se você pegar uma pessoa de referência, pode ser um artista, Exato, pode ser um exatamente. cantor, é alguém que você confia, pode ser alguém uma da sua influência, família. A verdade é que assim, quem tem influência, se falar uma determinada coisa, talvez você acredite naquilo, Sim. né? Talvez você leve aquilo adiante. E hoje a tecnologia está tão avançada, não sei se vocês já viram uma inteligência artificial, um site que chama Suno. Ele cria músicas. Sim. São músicas criadas por inteligência artificial. Cara, parece banda de verdade. Parece músico de verdade. Semana retrasada, eu estava ouvindo uma música, dizia assim, não é possível que isso aqui não seja uma banda de 5 pessoas tocando. Eu fiquei com a música na cabeça, eu gostei da música, eu quase pensei, se tiver no Spotify, vou baixar esse negócio aqui. É muito louco. É uma loucura. Professor, eu imagino que você deve ter acompanhado. Recentemente teve uma empresa que estava comprando imagem da íris das pessoas. Você chegou a acompanhar? Você sabe desse caso? Porque isso pode impactar lá na frente numa questão de privacidade também, porque de uma forma indireta ela vai bater numa questão de biometria, né? Como que você viu esse caso? Esse caso é um caso delicado. Esse caso é um caso ao redor do mundo dessa empresa que chama WorldCoin, acho que hoje em dia chama só Word. É uma empresa que tem feito esse tipo de coisa, de pegar a íris e criar um código específico para, na verdade, criar uma identidade única para a pessoa. É aquela ideia que na blockchain, para você conseguir identificar que é você mesmo, que é o Felipe Palhares mesmo, é muito delicado e muito difícil de você fazer isso. Então, o projeto por trás era um pouco essa ideia. A gente tem que tomar um certo cuidado quando a gente não conhece muito a fundo, e eu não conheço muito a fundo, Sim. os documentos técnicos, para saber exatamente o que é que eles fazem. Eu já ouvi muita gente falando, que estão comprando a minha íris, e eu já ouvi muita gente do time técnico falando que, na verdade, não, porque quando você pega lá a imagem, ele não vai guardar a imagem, ele não vai guardar os pontos da imagem, ele vai transformar aquilo num hash, e, enfim, a partir do hash vai utilizar para te identificar. Não sei te dizer, porque eu não vi os documentos técnicos Sim. à toa, mas que chama atenção, chama. E chama atenção especialmente porque, para quem não tem muita consciência de privacidade, vai achar que é algo trivial. Não é à toa que em São Paulo tem fila. Em todos os Exatamente. lugares que os caras estão fazendo isso, tem fila, porque paga, acho que uns R$300 ou $300, não lembro mais quanto é, mas Cara, paga... Eu vi de 200. E daí você vai pensar assim, pô, o cara tá precisando de dinheiro. Tem lá esse negócio, que é só meio que tirar uma foto da sua íris, o que vai fazer de diferença na minha vida? Conscientizar sobre privacidade, sobre proteção de dados, é algo muito difícil de fazer, porque tem coisas que são muito técnicas, e se você for do lado técnico, você vai perder grande parte das pessoas, e tem coisas que, para a realidade brasileira, cara, por que eu vou me preocupar com privacidade se eu não consigo botar um pão aqui em casa? Sabe? É difícil. Uma questão social por uma trás, questão né? social por trás muito difícil para que esse direito, que hoje em dia é um direito fundamental, está na Constituição, para que a gente perceba qual que é o valor efetivamente desse direito. Acho que ainda tem uma batalha muito grande, tem uma batalha que envolve a própria Autoridade Nacional de Proteção de Dados, o órgão regulador, de conscientizar o mercado como um todo, de ter mais esforços de educação para tentar trazer a mensagem de que isso é importante. Isso é importante para ter
uma ideia pequenininha, porque hoje, para acessar a conta do seu banco, você faz assim. Você não, se duvidar, você não digita mais nada. Então, eventualmente, a sua íris pode ser preocupante se você estiver compartilhando ela com alguém. Exato. A sua biometria pode ser preocupante se você estiver compartilhando ela com alguém. Às vezes você acha que você está ganhando R$300 ou $300, na verdade você pode estar perdendo muito mais. Exato. Né? Esse é o dilema. Até nessas fotos que você mencionou da inteligência artificial, né? Tem muitos termos e condições ali dessas aplicações. Olha, a foto que você publicar agora é minha. Ninguém Não. lê, né? É, Só quer o retorno ali da imagem super espetacular da IA, mas já passou ali várias informações biométricas, inclusive. mas esse lance da íris, velho, é no mínimo integrante. Porque assim, ó, pensa assim, se estão te pagando R$200, 300, por uma foto, quanto que vale aquilo? Exato. Sacou? Esse é o ponto. Tem até outra série não, outro documentário que é o Privacidade Hackeada. No final ele fala, putz, quando o produto é de graça, né? O produto é você. O produto é você. Exatamente. E aqui faço um desafio para quem está nos assistindo. De todos os aplicativos que você tem no seu celular, quantos desses aplicativos você leu termos de uso e política de privacidade? Que provocação legal. Não sei se é legal, né? Uma provocação. Assim, eu pego sou- assim, peço pra IA, faça um resumo pra mim, rápido. Mas a verdade é que é isso, né? A gente usa serviços Verdade. que a gente não tem a menor ideia do Faz que a gente validação, está. nada. Teve até faz tempo já, mas tem um case antigo, que era um case de uma loja de jogos americano, não sei se vocês conhecem, faz bastante tempo isso, que quando vendia os produtos online, lá nos termos dizia assim, ao comprar esse produto, você está vendendo a sua alma para nós. Que doido. E eles ficaram esperando, porque daí tinha um outro termo que dizia, caso você leia isso aqui, nos mande um e-mail dizendo isso, a gente vai te pagar $500. Acho que teve uma pessoa que mandou um e-mail. Uau. Sabe, você vai entrar em qualquer loja online, você vai parar para ler o termo, você vai parar para ler a política. Olha que eu sou advogado, a minha profissão é fazer isso e às vezes nem eu faço. E muitas vezes nem fisicamente, né? Com papel, imagina no online, que foi o que você falou, que tá tudo muito rápido, né? Tudo arrasta pra cima. É que é cultural, cara. É a bula do remédio que ninguém lê, saca? Que prefere dar uma olhada ali no Google, quais são as contraindicações do remédio. É até do ponto de vista de marketing, quando você posta algo, tem coisas minúsculas no rodapé, sabe? Então, sei lá, eu acho que a gente vai precisar mudar culturalmente para ler um termos e condições, para, sei lá, E observar também- Mas melhor talvez As eu minúcias. acho que, eu não sei se você concorda, professor, mas eu acho que com o avanço da tecnologia, a questão da privacidade, e aí a gente conversando aqui que estamos sendo cercados, eu acho que começa a gerar gatilho, Gu, com relação justamente a esse ponto. Então, por exemplo, me perguntaram sobre esse lance da íris. Velho, mas R$200 pra tirar uma foto da íris, tem algum problema? Ou seja, no mínimo gerou um gatilho de dúvida em alguma pessoa que, tipo assim, pô, não faz muito sentido, saca? Então, assim, as pessoas começam a colocar em xeque alguma coisa. Pô, os caras querem isso pra quê? É meu? Sim. É lógico, não é todo mundo, mas, assim, começa a ter uma transformação de mudança a partir do ponto que não é assim, sabe? É que eu vejo que a IA, professor e Josu, ela está começando a apresentar algumas facilidades que a gente não está percebendo, cara. Tipo, hoje eu uso uma aplicação de inteligência artificial do AI, eu amo, que ela gerencia praticamente a minha agenda, cara. Eu venho aqui, ó, amanhã eu tenho uma reunião, me lembre com um dia de antecedência na hora X. Ela faz isso maravilhosamente. Mas eu tô dando para ela o que eu vou fazer no dia seguinte. Essa da revisão e do resumo de informações. Tem um livro super legal que às vezes eu quero comprar. Falo, pô, me faça um resumo ali, tô com a dúvida. Ele já faz um resumo do livro, velho. O que pode limitar a minha compra, sabe? São comodidades que a gente, sei lá, tá sendo enganado. Porque são informações que a gente tá passando para uma AI, para uma solução, que tá facilitando a nossa vida, mas pode ser que lá no futuro seja prejudicial. Então eu fico um pouco feliz e triste ao mesmo tempo, sabe? Mas não vivo sem. Sim. Então tô sendo sincero com vocês, eu não vivo sem o dólar ali, sem algumas outras coisas. Sim. Eu falo em inglês com um tutor de AI, pô. É uma E loucura, super né? professor, saca? Então são facilidades que a gente precisa entender ali
No mundo de AI, no mundo de inteligência das coisas, casas conectadas, como que a gente vai reagir em relação a isso, Agora, sabe? falando nisso, como a LGPD, GDPR, enfim, nos pode nos munir com relação a Perfeito. algum tipo de prevenção com relação a isso? Aí acho que tem várias coisas. A LGPD é uma lei muito abrangente e com uma série de obrigações. Então, para começar, você tem lá vários princípios previstos na LGPD. Acho que os grandes princípios que a gente tem lá é a ideia de você só tratar dados que forem estritamente necessários. Então, se você não precisa daquele dado, esse é um questionamento que toda empresa hoje deveria fazer. Eu preciso realmente dessa informação? Quando um cliente vem aqui, digamos que eu tenho um varejo online, vendo lá o que for. Quando o cliente faz o cadastro, eu preciso, por exemplo, perguntar qual que é o título de eleitor dele? Certamente não. Tem empresa que pergunta qualquer coisa, ou que antes da LGPD perguntava tudo o que poderia, com base naquela ideia de que vai que daqui a uns 5 anos eu preciso disso aqui. É a minimização. Isso. A minimização, que é algo que também tem no regulamento europeu, acho que é um primeiro ponto de partida relevante. Um segundo ponto de partida relevante é a ideia de transparência. Transparência é você dizer para as pessoas quais dados que você está coletando dessas pessoas, para quais finalidades, com quem que você vai compartilhar essa informação. Perfeito. Em grande parte dos cenários, é isso que está em política de privacidade. Agora, política de privacidade ou aviso de privacidade tem vários estilos diferentes. Tem aquele estilo super jurídico, que é aquele documento enorme que ninguém quer ler, mas que em tese cumpre a regra, então cumpre a tabela. E tem as políticas que já são políticas mais legais, são políticas feitas de forma visual, são políticas que têm, de repente, um infográfico, são políticas até em vídeo. Tinha uma companhia aérea que fez uma política de privacidade em vídeo, que era super bacana, que falava lá no vídeo, por que a gente precisa dessa informação, para quem que a gente manda, por quanto tempo a gente guarda isso. Então, acho que de partida a gente tem esses princípios que regem toda a legislação e regem tudo que você pode fazer com dado pessoal. Tem que ter um propósito específico, tem que ser o mínimo necessário, tem que ter transparência, você tem que proteger a informação. Isso aí é o ponto de partida. Depois, os titulares que somos nós, têm uma série de direitos. Então, hoje, se você quiser chegar em qualquer empresa e perguntar, você tem o meu dado pessoal? Você pode fazer isso e a empresa tem uma obrigação de te responder. Você trata os meus dados? Você também pode fazer isso. Em alguns cenários, você pode pedir para que os seus dados sejam excluídos. Não em todos, não é um negócio assim também, vou chegar, porque se fosse assim, você faz uma dívida, chega lá na loja e diz, tudo bem, agora você esquece isso aqui, você não pode me mandar mais nada, aquele boletinho que você ia mandar, já não manda mais não, tá? Vai violar a LGPD se você mandar. Então também não é assim. Mas em alguns cenários, você tem o direito de pedir a exclusão, você tem direito de compartilhamento, tem uma série de direitos, alguns que não existiam antes. Então, tem alguns direitos que foram criados pela LGPD e tem alguns direitos que existiam em outras leis, mas que não eram tão utilizados. Então, no Código de Defesa do Consumidor, no Marco Civil da Internet, já existiam algumas previsões que davam às pessoas o poder de repente, fazer alguns questionamentos, perguntar sobre os dados e por aí vai. Acho que a base é um pouco isso. Depois, a LGPD tem uma série de obrigações que são relevantes para as empresas, que fala assim, um pouco o que você tem que fazer e o que você não pode fazer. É meio que a regra do jogo. E a regra do jogo não é fácil de cumprir. O que eu sempre enfatizo em qualquer evento ou em qualquer palestra é que não existe adequação plena, geral e restrita à LGPD. Quando você faz projetos de adequação à LGPD, quando você quer entrar em conformidade, isso tudo é uma corrida sem fim. Você tem que ficar continuamente lembrando disso, treinando as suas pessoas, melhorando as suas medidas de segurança, pensando no que você vai fazer com os dados, porque toda empresa que me fala assim, estou 100% em conformidade com a LGPD e não tenho mais nada para fazer, eu já fico, cara, pensa assim, hoje é capaz que algum dos seus empregados tenha mandado um e-mail para o destinatário errado. Isso é um incidente de segurança. Sim. Se tiver dado pessoal lá, é um incidente de segurança envolvendo dado pessoal, ou seja, não está mais em conformidade com a lei. Você não protegeu adequadamente os dados, seja porque você não treinou a pessoa, seja porque você não colocou medidas adicionais de segurança para, de repente, pedir para a pessoa confirmar que quer mandar aquele e-mail, confirmar que o destinatário é aquele. Tem uma série de coisas que todas as empresas podem fazer, algumas fazem, algumas não fazem, mas 100% de conformidade não existe. Esse é um jogo eterno, é um jogo que você fica lá correndo atrás para garantir que cada vez mais você vai melhorar e você vai continuar cumprindo a regra. Em geral, acho que isso a LGPD mudou. Se você pensar antes de 2020,
Cara, as empresas faziam qualquer coisa com dado pessoal. Ninguém ficava perguntando se pode fazer isso, vou tratar o mínimo necessário, vou cuidar, vou botar medida de segurança. Era realmente uma festa. Você tinha organizações que tinham bases de dados de 30 anos, de É. coisas que nunca eram utilizadas, que era um risco gigantesco. Isso é algo que eu até tento conscientizar as empresas de hoje. Se você guardar menos coisa, melhor para você. Porque se você sofrer um vazamento de dados, de repente você só perdeu uma base de dados de 2 anos, não de 30 anos. Não com informação de pessoas que nem mais são empregados, nem mais são clientes. Com coisa que você não vai fazer absolutamente nada com isso. Isso acho que a LGPD mudou. É claro, não dá para dizer que todo mundo olha para a LGPD com tanta atenção. Mas aí, acho que é um retrato de qualquer sociedade, não só da brasileira. A gente tem um monte de lei tributária. Tem muita gente que não paga tributo ainda assim. Não é porque tem a lei tributária dizendo que você tem que pagar o tributo que você está pagando o tributo. A mesma coisa é a LGPD. A LGPD ajudou? Acho que ajudou. Muda completamente o cenário? Não muda completamente o cenário, mas tem uma força adicional. Você chegou no ponto que eu queria até tirar uma dúvida, professor. Eu acho que, na verdade, não é uma questão de dúvida, mas eu acho que faz muito sentido, inclusive para a nossa audiência aqui. Como que funciona a burocracia disso? Então, assim, o meu dado, eu recebi uma ligação, uma mensagem no WhatsApp, de um número que eu não conheço, que eu nunca me cadastrei naquele lugar, me vendendo um consórcio. Como que aqueles caras conseguiram meu número? Não sei. Meu nome e tal, mas eles sabem que eu quero consórcio. Qual que é a burocracia para Eu contei para eles. Qual que é a burocracia, e se tem a burocracia, lógico que você não precisa entrar de forma tão profunda, para ter essa solicitação de exclusão de cadastro ali. Burocrático não é. Hoje em dia, assim, por obrigação, toda empresa deveria ter, tirando as pequenas empresas que têm lá um regulamento específico, toda empresa que não se encaixa em microempresa, empresa de pequeno porte, ou que eventualmente faz um tratamento de alto risco, que é chamado pelo regulamento, deveria ter um encarregado, que é a pessoa, que lá fora é o DPO, o Data Protection Officer, que é a pessoa que vai fazer esse canal de contato entre a empresa, entre a pessoa física, o titular, e entre o órgão regulador. Esta pessoa tem geralmente um canal de comunicação. Tem um e-mail do encarregado, tem um portal que você vai lá e consegue preencher. Então não deveria mais ser tão burocrático para você ir lá e solicitar uma exclusão. Deveria ser meramente você entrar na política ou no aviso de privacidade, ver quem é essa pessoa e qual que é o e-mail que está lá, ou ver qual que é o portal que está lá e mandar a sua solicitação. Tipo, fulano, vi que você é encarregado, gostaria de excluir meu dado, não tenho mais interesse de receber o tipo de mensagem que você está mandando sobre o consórcio. Não deveria ser burocrático. O que acontece em vários cenários é que para as empresas que não estão adequadas à LGPD, elas não nomearam o encarregado, o DPO. Encarregado é um nome muito ruim, né? O legislador brasileiro não foi bom com esse nome, porque encarregado pode ser encarregado de qualquer coisa, né? Ah, ele é o encarregado do RH, ele é o encarregado... Isso é um termo técnico criado pela legislação para dizer Data Protection Officer em português, virou encarregado pelo tratamento de dado pessoal. Quem não tem um encarregado fica mais difícil. Quem não tem um canal de comunicação, você vai ver política que não tem a menor ideia, não fala lá qual que é o e-mail, não fala qual que é o portal. Sim. Daí é mais burocrático. Ainda assim, você deveria ter uma condição de chegar lá e fazer algum contato, como for. De repente, não sei se é por WhatsApp que vem ou se é por e-mail, de repente respondendo ao próprio WhatsApp ou e-mail, caso não seja um bot, falando, cara, não quero mais, quero exercer o meu direito previsto na LGPD e quero que você apague meu dado, porque não tem porque você ter essa informação. Eu vou entrar numa polêmica aqui, cara. Vamos lá. Você falou de 2020, vamos voltar ali 2019, 2018. Privacidade no Brasil tava num hype, cara. Todo mundo se formando ali. Eu fui um dos que se formaram ali pelas certificações da Exim ali, me tornei Data Protection Officer. E eu vi que muitas empresas estavam, inclusive, contratando, talvez pelo medo em relação à lei que tinha entrado em vigor ali naquele momento. Estamos em 2025 e eu não vejo mais esse hype. Pode ser que eu não esteja mais nessa bolha. Você vê, por exemplo, muita gente falando de privacidade? Não. Assim como era antes? É. Como que está sendo isso? Saiu realmente do hype? Esse assunto deixou de ser tão importante? Talvez, aqui, minha opinião, a gente não tenha uma fiscalização muito rígida que fez as empresas perderem o medo e ali o receio em torno dessa lei. Mas como que está esse assunto de LGPD e privacidade aqui no nosso país? Eu gosto muito de uma frase, eu esqueci o autor, mas é uma frase que fala assim: a maior alegria da ovelha é quando o lobo come a do lado.
E no Brasil, a nossa maior alegria é quando uma empresa que não é a nossa é multada. Quer dizer, pô, calma aí, agora pô, o lobo pegou aqui do lado, não fui eu, mas ao mesmo tempo sei que eu tenho que ficar ligado. Porque se uma empresa foi multada, agora o negócio realmente está pegando. Acho que o primeiro ponto aqui é que, de fato, a fiscalização que a gente teve da legislação até aqui foi uma fiscalização muito voltada para órgão público, não para iniciativa privada. O único caso até hoje que a gente teve uma multa sendo aplicada pela NPD é um caso de um pequeno empresário que não é nem uma empresa, é um empresário individual, que é quando você vai lá e abre o MEI, e daí você, como pessoa física, começa a ter um CNPJ, mas você continua sendo uma pessoa física. Foi esse o caso, o primeiro caso que foi multado, o que, por um lado, chama atenção, e acho que chamou a atenção do mercado naquele momento, pela linha de que se até o pequeno empresário foi, cara, qualquer um pode ser. Exato. Todo mundo achou que ia ser uma grande empresa de tecnologia, uma rede social. Foi o pequeno empresário que coletava informação que tinha na internet de telefone das pessoas, criou uma base de dados e começou a vender propaganda de, me diz aí o marketing que você quer fazer, eu vou mandar para as pessoas por WhatsApp. É só você me mandar a mensagem e, obviamente, eu cobro por isso. Então, é um caso que, se você olhar assim de longe, cara, isso aí vai dar ruim. É melhor todo mundo ficar atento. Só que, desde então, todos os casos que vieram na sequência foram casos contra órgãos públicos. E daí, para a iniciativa privada, quando você olha o órgão público, não muda nada. Por mais que algumas das sanções aplicadas pela NPD, mesmo contra os órgãos públicos, elas podem não ter sido multas. A gente olha muito para a multa, né? Para a ideia de, vou receber uma multa, Exato. vou ter que pagar um valor. Mas tem uma sanção aplicada pela NPD que, na minha visão, é a pior que existe e que pouca gente parou para olhar com muita atenção, porque foi contra o INSS. O INSS sofreu um incidente de segurança, não fez uma comunicação do incidente à NPD, a NPD sancionou o INSS e a sanção que foi aplicada é uma que chama publicização da infração. O que é essa sanção? A NPD te falando qual que é o texto que você vai publicar e mandar para os seus titulares. E o texto que a NPD escolheu nesse caso era mais ou menos assim. O INSS, por ter sido condenado pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados por violar a LGPD, comunica que mais um monte de coisa. Isso para o INSS não muda muita coisa, porque a obrigação era, você vai colocar esse texto no seu site principal e vai deixar por 90 dias. Putz. E você que tem um aplicativo, vai colocar no seu aplicativo, na área de mensagens com o titular, com aquele botãozinho vermelho de que tem uma mensagem não lida, essa mesma mensagem vai deixar lá por 90 dias. Isso para o INSS não muda nada, porque não dá para a gente decidir se é segurado ou não. Para uma empresa, quebra a empresa. Ou se não quebra a empresa, tem assim, um prejuízo gigantesco. O problema não, né? O único aspecto é que, como é contra o INSS, ninguém olhou muito com atenção. Se fosse contra qualquer grande empresa, ia estar todo mundo assim, meu Deus do céu, imagina só se os caras vierem bater aqui na porta amanhã e no lugar de a gente tomar uma multa, que uma multa todo mundo paga, tudo bem, é ruim, mas assim, dá para pagar, a gente vai colocar no nosso site por 90 dias que a gente violou a lei e a gente foi condenado pela NPD. Todo mundo ia estar em polvorosa. Como isso não aconteceu, o que acho que a gente viu no mercado, nessa época que você comentou de 2020, era aquele alvoroço de que a lei vai entrar em vigor, a lei traz essa obrigação de ter o encarregado, a gente precisa qualificar as pessoas que não estão qualificadas. Começaram a sair várias notícias de que o encarregado ia ganhar 50 mil reais por mês, e daí o mercado inteiro disse assim, 50 mil reais por mês, todo mundo quer. O Então, LinkedIn inflamou. Inflamou, só tinha encarregado, era Só tinha DPO para lá, DPO. DPO para cá, Exatamente. a lei era recém-criada, eu assim, sou DPO há 10 anos. Você tinha no perfil, assim, DPO há 10 anos, entende de tudo. É um mercado, até hoje, com baixa maturidade. Tanto é que a maior dificuldade que eu tenho hoje na minha atuação é encontrar empresas que tenham um alto nível de maturidade em proteção de dados em LGPD e que vejam um trabalho bem feito e consigam identificar. Porque como nessa época começou a surgir muita gente que fazia proteção de dados, ou fazia em certa medida, Sim. tem os trabalhos que o cliente também não sabe o que é, o cliente não sabe o que esperar. Você fala assim, tem que fazer um plano de resposta a incidentes. Para um cliente que não tem qualquer nível de maturidade ou em segurança ou em proteção de dados, se você fizer um papelzinho dizendo meu telefone é tal e eu sou fulano de tal, talvez vá passar como plano de resposta a incidentes. Uhum. Não tem aquela maturidade de você olhar e falar, cara, isso aqui não é um plano de resposta, isso aqui não é um plano de resposta decente, isso aqui não faz o menor sentido. Acho que até hoje a gente tem várias empresas que ainda têm esse baixo nível de maturidade. E daí traz a consequência de que o tema que era um tema muito quente, não é mais um tema tão quente assim.
Eu continuo achando que é um tema quente, tá? Eu vejo assim, na minha parte da minha rotina é todo santo dia entrar no site da NPD, ver o que a NPD publicou de coisa nova ou ver o que a NPD tem feito de fiscalização. E eles têm feito coisa pra caramba. Sim. Todo dia tem um novo processo de fiscalização, tem um novo processo de comunicação de incidente de segurança. Eles estão trabalhando, e bastante, só que isso não sai todo dia. A gente teve assim um período até de uma sorte para o mercado, ao menos para quem trabalha na iniciativa privada, que a NPD não era muito espalhafatosa. A NPD fiscalizava, ia lá, via as coisas, mas ela não saía soltando press release. Nos últimos tempos, a NPD meio que mudou um pouco de postura. Não sei se vocês viram, acho que 2 ou 3 semanas atrás, ou no final do ano passado, a NPD soltou uma notícia no site de que estava fiscalizando 20 empresas que não tinham um encarregado, não tinham um DPO, ou não tinham colocado o contato do encarregado, e colocou o nome dessas 20 empresas no site. Começa a ficar mais arriscado para uma organização não olhar. Então, acho que agora os movimentos que a autoridade tem feito são movimentos de mostrar para o mercado que eles vão fiscalizar e que esse negócio vai ter uma consequência mais evidente. Chutaria que o tema vai voltar a ficar em alta de forma mais abrangente. Acho que para quem trabalha na área todo santo dia, é um tema que nunca teve baixa. De 2020 para cá, o que a gente teve de incidente de segurança, cara, é um crescimento vertiginoso. Sim. E para cada incidente de segurança que envolver dado pessoal e tiver um risco relevante, você tem que comunicar a NPD. Então tem um trabalho por trás que está sendo feito, só que às vezes não aparece muito no jornal, porque o tema mais quente é inteligência artificial do que proteção de dados. Mas enfim, acho que mudou bastante, mas ainda tem bastante movimento por trás que de repente não está aparecendo na tela do jornal. Ô, professor, a gente está... É bom você citar esse momento e todo esse conhecimento técnico que você tem sobre o tema. A gente está falando aqui com um profissional que já foi reconhecido como destaque entre 40 advogados ali até 40 anos de idade. Qual que é a tua rotina, cara? Você falou, puta, eu acordo, abro o site da NPD, até mesmo para formar e dar uma dica para nós, assim, enquanto professor, quais os tipos de treinamento, como a gente pode te procurar para se especializar. São treinamentos focados em proteção de dados, mas começa da tua rotina para a gente entender esse profissional aí. Vamos lá, cara, minha rotina hoje em dia é começar a ir pra academia porque eu tô gordo, preciso emagrecer. Então a primeira parte do dia é essa. É bom que você já equilibra. Exato, a gente tenta equilibrar e tenta chegar no meio do caminho. Mas depois disso, de rotina profissional, assim, o que eu faço todo santo dia, logo no começo do dia, é ver o que saiu de coisas novas relacionadas à NPD. Então eu entro no Diário Oficial da União, vejo se tem alguma publicação nova, de alguma lei nova, de algum regulamento que foi publicado, que esteja lá. Depois disso, site da NPD. E daí eu já tenho alguns links pré-marcados, tanto da homepage, quanto de alguns sites específicos da NPD, para saber o que foi distribuído de processo, saber o que está em pauta de julgamento. E daí depois, para finalizar, que é um trabalho mais complexo, eu vou lá, o sistema que a NPD usa para os processos administrativos é um sistema que se chama SEI. É um Sistema Eletrônico de Informação. Quase uma série de órgãos públicos também usam o SEI, a NPD tem um SEI. Hoje em dia tem um módulo de consulta pública do SEI, que você consegue ir lá e procurar nome de empresa, procurar quem comunicou o incidente, procurar processo de fiscalização. Eu vou lá e faço uma olhada dia a dia para ver o que aconteceu no último dia, para entender quais empresas estão sendo fiscalizadas, o que a NPD está olhando, qual que é a interpretação de determinado fato. Aqui a importância é acompanhar a evolução do tema. Proteção de dados é um tema novo no Brasil. Não é um tema que você possa dizer assim, li LGPD e agora, cara, sou fera, sou craque, agora não tem mais nada para mim. Todo dia tem uma regulamentação, todo dia tem uma previsão que mudou, agora o conceito disso já não é mais isso porque a NPD acha outra coisa. Então começa por aí. Depois eu vou um pouco mais a fundo, porque também não dá para parar só no Brasil. Daí eu começo a ver órgãos internacionais. Então vejo órgãos internacionais que são órgãos reguladores, parecidos com a NPD, só que fora do país. Acompanho o que eles estão falando. Saiu uma publicação nova do European Data Protection Board, que é o Conselho Europeu de Proteção de Dados. Vejo o que os caras estão falando. Saiu uma publicação recentemente sobre pseudonimização. É importante acompanhar porque no Brasil a gente olha muito para a Europa. A gente faz alguma coisa aqui e vê, será que na Europa já aconteceu? Será que esse caso aqui já teve algum órgão regulador que multou uma empresa lá fora? Vamos olhar. No caso da WorldCoin que você falou, a NPD estava querendo pedir para um órgão regulador da Europa uma decisão que eles tiveram contra a empresa para ver o que os caras falavam e meio que servir também como fundamento. Então, acho que tem essa parte de estudo.
E daí depois a rotina vira o caos do dia, assim, incidente de segurança quase toda sexta-feira acontece, na parte da tarde, quando você acha que o dia vai acabar, o cliente liga, diz assim, ô Palhares, tudo bem? Eu acho que não, né? Se você tá me ligando nessa hora, imagino eu que não seja alguma coisa muito boa. Daí é o dia de atender cliente, de fazer reunião, o sócio de escritório mais faz reunião do que faz qualquer coisa, Pô, né? mas genial. puxado. Cara. Que legal, né? Essa é a primeira parte do que você comentou, e daí, assim, para quem quer se especializar, quem está procurando entender de proteção de dados, tem uma série de formas. Primeira forma, você pode me seguir no Instagram, @ofelipe_palhares, estamos lá à disposição. Você pode me seguir também no LinkedIn. Eu tenho uma série de cursos pré-gravados sobre proteção de dados. O mais famoso deles chama Proteção de Dados na Prática. É literalmente o que eu faço, o que eu aprendi ao longo dos últimos anos, para pessoas que não têm o menor contato com a área. A ideia aqui é não ser mais um desses cursos de pós-graduação, esses cursos que tem para te ensinar o beabá. É te ensinar algo que eu faço de fato. É aquilo que todo santo dia eu pratico. Porque só para ensinar a lei tem vários aí, daí se você só quer isso, melhor não fazer o meu. Você faz o meu se você quiser algo mais profundo, algo que vá além. Tem outros, eu tenho um curso que eu avalio os documentos da NPD. Eu vou documento por documento e vou lá lendo o documento e dizendo, cara, isso aqui é importante porque isso mostra que a NPD tem uma visão assim ou assado. Esse outro trecho é importante porque se o seu cliente estiver nessa situação, você vai ter que fazer alguma coisa. Tem isso, tem umas... Bom, e daí você pode acompanhar, eu tenho um podcast que chama Nuvem Privada, e esse é gratuito, é só ouvir, que eu também falo sobre proteção de dados. Fala as plataformas aí, professor. Plataforma, LinkedIn, Felipe Palhares, só procurar lá. No Instagram é @ofelipe_palhares, não é o porque eu me acho, é só porque Felipe Palhares já estava dominado. E, cara, eu tenho uma dificuldade gigantesca, porque tem um Felipe Palhares que é modelo e ator. Daí não tem nem como, né? Não dá nem para competir com o cara. Mas a gente finge que é alguma coisa, então o Felipe Palhares no Instagram. E estamos aí, à disposição. E no Spotify, Nuvem Privada. Spotify. Genial, cara. Putz, parabéns ali aí pela trajetória. A gente ainda tem muito para falar nesse episódio de hoje. Tem até um ponto aqui, gente, que eu quero destacar da nossa introdução ao Felipe Palhares. Palhares é a única pessoa do mundo a ter obtido todas as certificações e designações conferidas pela IAPP, a Associação Internacional de Proteção de Dados. Conta pra gente, cara, o que é isso? Como que foi essa jornada de estudos? Quais são essas certificações? E qual que é a relevância dela para um profissional de privacidade? Vamos lá. Primeiro, o que é isso? A IAPP é a maior associação global que tem de profissionais de privacidade. Foi criada há bastante tempo nos Estados Unidos, acho que hoje em dia tem mais ou menos uns 80 mil membros ao redor do mundo. Essa associação tem uma série de certificações, e daí, hoje, acho que são 10 certificações e 2 designações. As certificações, via de regra, são pautadas em leis de algum país ou alguma região. Então, tem uma certificação que é sobre a legislação da Europa, de proteção de dados, tem uma que é sobre a legislação dos Estados Unidos, tem sobre o Canadá, tem sobre a Ásia, tem sobre a China, tem sobre a França, tem sobre o Brasil, tem uma certificação sobre tecnologia, e daí tem designações que são títulos que eles dão para pessoas que comprovam determinados requisitos. Daí não é uma prova. As certificações em si é uma prova que você tem que fazer. Sim. Uma prova, grande parte das provas são só em inglês. Tem uma prova que é em francês, e daí um outro fun fact que eu deveria ter utilizado também. Eu não falo francês, o meu francês é só Je m'appelle Philippe, je suis avocat, voulez-vous coucher avec moi. Se você fala francês, pelo amor de Deus, esquece essa parte. Eu aprendi vendo Moulin Rouge, mas eu acho que não é apropriada para esse momento. Mas isso é o que eu falo de francês. Mas tinha uma prova que era em francês. O que eu fiz e o que qualquer pessoa pode fazer, porque se eu fiz, qualquer pessoa pode fazer. Eu sabia a legislação e tem lá no site da União Europeia, você consegue pegar a lei em português ou em inglês e pegar em francês e colocar lado a lado. Eu peguei em inglês e lado a lado peguei em francês e fui estudando. Decorou praticamente. E fui pegando assim, pô, essa palavra é isso aqui, essa frase é isso aqui aparece várias vezes assim. E com base nisso eu fiz a prova e passei na prova. Então, dá para fazer, viu? Mesmo não falando francês, dá para fazer a prova em francês. Agora, a parte de estudos que você perguntou, Gas, como é que a pessoa pode se preparar para uma prova dessas? Para grande parte das certificações, a IAPP vende um livro, que é um livro de referência. Esses livros, na sua maioria, assim como as provas são em inglês, o livro só tem em inglês, mas você pode comprar o livro custa acho que uns $80, $85, e você pode estudar por ele. Eu só fiz assim, tá? Eu só estudei pelo livro. Porque a IAPP também tem cursos preparatórios para a prova.
mas o curso custa $1.500. Aí, cara, eu falei, pô, não, desculpa, mas eu não vou fazer o curso de $1.500 para fazer a certificação. Pelo livro, se você quer estudar, se você quer tirar uma certificação, já fica aqui a minha recomendação. Dá para passar só pelo livro. Se você estudar o livro, ler o livro algumas vezes e ler a legislação, que é a base, dá para passar nas provas da certificação. As provas são todas múltipla escolha. Elas têm entre 90 a 120 questões para você fazer em 3 horas. E tem questões que são mais diretas. Então, isso aqui, qual que é o nome disso? E tem questões que são um estudo de caso. A empresa tal sofreu um incidente, bababá, aconteceu isso aqui. Agora, 5 ou 6 perguntas sobre esse cenário. Não é uma prova fácil. Teve uma época na minha vida que eu falei para uma pessoa ou duas assim, falei, cara, essa prova não é difícil, você vai passar. E daí passou, não passou. Eu falei, puta, não. Então agora eu falo que a prova é difícil. As provas realmente são difíceis. Acho que as provas da EPP não são fáceis, mas elas são possíveis. Cara, eu gosto de falar isso porque eu acho que isso é importante. Eu nunca fui o melhor aluno da turma. Eu nunca fui a pessoa que tirava 10. Eu era a pessoa que sentava no fundão, entendeu? Se eu tirei as certificações, qualquer pessoa também consegue se parar para estudar. Não é um negócio que não dê para fazer. Sim. E eu gosto de enfatizar isso porque eu sei que, às vezes, quando você vê de fora e vê os títulos e diz, porra, esse cara deve ser um gênio. Cara, eu não sou um gênio. Eu só sou uma pessoa muito dedicada. Então, quando eu pegava os livros, bom, agora eu vou estudar e vou estudar com afinco. Vou marcar, vou fazer como que, de repente, a pessoa estuda melhor, cada um tem o seu jeito. Vou marcar, vou ler várias vezes, vou realmente me focar nisso. Hoje em dia a gente estuda, daí toca uma mensagem aqui, você já olha para o lado, né? Então, você tem que tirar um tempo de estudo. Mas dá para fazer. O que é a importância das certificações? Daí a minha resposta é meio que depende. Eu vou te falar por que eu fiz. Boa. Eu fiz pelo seguinte, e foi o que mais foi relevante para a minha carreira e para a minha trajetória. Eu fiz porque eu queria encontrar um ponto em comum com outros profissionais de proteção de dados ao redor do mundo. E eu achei que a melhor forma de fazer isso era tirar uma certificação que algumas dessas pessoas tinham. Pensa assim, a gente estava no Brasil em 2018, a lei tinha sido recém-aprovada, a minha primeira certificação da EPP é do final de 2018. A lei passou, eu pensei, bom, vou tirar uma certificação agora e vou utilizar a certificação como forma de me apresentar. Então eu tirei a primeira certificação, daí vi, vou tirar mais uma, vou tirar mais duas. Na época tinha pouca gente que tinha uma certificação e na época não tinha acho que ninguém que tinha 3. Então quando eu tirei 3, eu comecei a utilizar aquilo a meu favor. Eu mandava e-mail para advogados internacionais, falava assim, fulano, tudo bem? Eu sou o Felipe do Brasil, que você não sabe a menor ideia de quem seja, porque na época não era nada desses títulos todos, mas eu sou a única pessoa no Brasil que tem 3 certificações. E eu sei que você também tem essa certificação, queria bater um papo. Isso abria muito uma porta, porque a pessoa via lá e meio que se identificava, sabia, eu sei quão difícil é essa certificação, eu sei o que esse cara passou e eu sei que esse cara pelo menos entende alguma coisa da lei específica da certificação. Ele vai saber tudo? Talvez não, mas ele obviamente tem ali um patamar, um baseline bom. E ele vai conhecer a legislação, vai ser um cara legal. Eu fiz por causa disso. Eu fiz como uma forma de conseguir, de repente, mais contatos. Eu tive meu próprio escritório por um tempo e o meu escritório atendia mais cliente internacional do que cliente brasileiro. E era por causa disso, porque eu começava a mandar e-mail para as pessoas falando, tudo bom? Cara, tenho certificações, blá, blá, blá. E daí eu comecei a fazer e pensei, cara, dá para fazer mais uma. Fiz até aqui, vou fazer mais uma. Se na época ninguém tinha 3 no Brasil, vou fazer mais uma. Até que chegou um momento em que, agora eu tenho todas. E daí ninguém no mundo tem todas. E ninguém no mundo tem todas também por uma razão, porque tem uma que é em francês, tem uma que é brasileira, que está em português, acho que até tem a prova em inglês. Mas é difícil a pessoa querer fazer todas. Se interessar. Né, se interessar por todas. E assim, a certificação ela não é fundamental. Se você me perguntar, cara, é fundamental para eu conseguir um emprego na área de proteção de dados? Não é fundamental. Acho importante ter isso no radar, porque a certificação não é fácil, não é barata, ela não é fundamental, mas ela pode te abrir algumas portas. Se você me perguntar, se contrata a gente só com certificação? Não, mas se a pessoa tem uma certificação, acontece a mesma coisa que acontecia com o advogado internacional que eu falava. Eu olhava lá e falava, esse cara aqui deve conhecer o tema. Esse cara aqui, pelo menos eu chamava para uma conversa. Em alguns casos, não ia para frente, ou seja, não era a certificação que mudava, mas pode servir para alguns cenários. E acho que tem uma diferença grande para quem trabalha, ao menos na área jurídica, em escritório de advocacia e quem trabalha em empresa. Em alguns cenários, para o escritório pode ser mais interessante que você tenha uma certificação do que para a empresa.
Em outros, pode ser que uma determinada organização que é uma multinacional e que de repente tem base na Europa, pô, vai ser super válido você mostrar uma certificação que você conhece a lei europeia. Sim. Né? Você vai mostrar um diferencial que poucas pessoas têm. Então, acho que a certificação é um lado disso. Acho que é um lado que passa uma certa confiança para quem você está interagindo, de que você não é um doidão que acabou de chegar, como muita gente chegou no mundo de privacidade e de proteção de dados. Ajuda a separar um pouco o joio do trigo, de dizer, pelo menos esse cara, eu fiz agora, ano passado eu fiz mais 2, que lançaram, porque agora quando a IAPP lança, eu sou obrigado a fazer. Porque se eu cheguei até aqui, eu não quero perder o título de ser a única pessoa do mundo e tal. Mas existe, por parte da instituição, um reconhecimento para contigo, assim? Olha, esse é o cara, velho, quando, sei lá, eu for lançar uma nova certificação, eu preciso avisar ele, um troféu, uma Não, placa. nada assim. O que eles fizeram há um tempo atrás, acho que uns 2 anos, no site deles eles colocaram uma notícia lá, que era uma entrevista comigo, falando, Felipe Palhares, que é brasileiro, a única pessoa no mundo e tal, e era uma entrevista meio que um bate-papo. Foi o máximo que eles fizeram, fora isso eu não tenho vínculo também nenhum com a associação e também não tenho nada, nem uma plaquinha, nem uma anuidade gratuita. IAPP, ajuda nós aí, vai. Troféu, velho. Galera, vamos subir uma hashtag aqui, tá? Hashtag troféu. IAPP Felipe Palhares. Exatamente. Parabéns, cara, pela Obrigado, conquista cara. aí. Fantástico. É muito bom ver sensacional. brasileiros com esse título, sabe? Esse reconhecimento, cara. Mostra que é possível. Exatamente. E aí, você falou um negócio muito interessante no começo. Parece que é fácil falando assim, né? Tirei. Tenho todas. Mas, velho, é árduo, né? Até essa questão da prova em francês que você comentou, o fato de você ficar ali estudando justamente para fazer validações, cara, enfim, tem um mérito, baita mérito, assim, sabe? E a vida é engraçada, né? Acho que assim, tem pessoas que olham para isso e olham mais com rancor ou inveja. Não sei, tem pessoas que olham que às vezes eu vou lá e posto, eu sou a única pessoa, a pessoa fala assim, mas é só passar numa prova. Mas então passa, né? Como se fosse um negócio trivial. Tipo, não, é só passar numa prova. De fato, é só passar numa prova, mas passar na prova não é um negócio trivial. Simples, né? Não é um negócio que dá para você fazer a prova sem estudar. Não dá, né? Então... No começo do papo a gente estava falando dos perigos da IA, eu queria voltar nessa questão, mas eu queria inverter aqui agora. E aí eu queria falar assim, você acha que a IA ela pode apoiar ativamente na proteção da privacidade? Acho que sim, e acho que na verdade assim, o que a IA pode fazer de benéfico em geral para o mercado de segurança é ajudar muito a fazer código, a revisar código, a olhar pontos de atenção que você não olhou, a verificar se determinadas medidas estão funcionando ou não, ou se tem uma outra forma de você eventualmente acessar um servidor. Acho que isso tem um impacto em privacidade, né? Eu estou falando de segurança porque inevitavelmente não tem privacidade sem segurança no nosso mundo de hoje. E acho que aqui é bom a gente frisar que para isso inteligência artificial pode e já é muito útil. Eu conheço várias empresas que já têm feito isso, de colocar nas suas rotinas, de pegar os códigos-fontes das suas aplicações e ir lá e rodar a inteligência artificial. Daí uma inteligência artificial segregada, não o ChatGPT aberto, então faz uma instância segregada, que o cara lá contrata qualquer uma empresa que seja dessas, mas o próprio ChatGPT OpenAI tem instâncias segregadas, a Microsoft tem copilots também que fazem isso de forma segregada, e vai lá e diz, isso aqui é meu código-fonte e revisa ele. Acho que isso vai ser extremamente útil. Para a privacidade e para a proteção de dados, o que, na minha visão, ainda não encontrei, mas talvez tenha em algum lugar, é alguma IA que torne mais acessível e com menos fricção algumas coisas que são fundamentais. Então, habilitar um MFA, ter um cofre de senhas, ter um gerenciador de senhas, é tornar isso mais acessível para a pessoa comum que nunca ouviu falar nisso na vida, que de repente vai lá e vai abrir uma solução que vai dar um clique, cara, com um clique eu vou ver tudo que você tem aqui, o que você não tem, e vou te ajudar a implementar na prática. Perfeito. Você não vai precisar fazer muita coisa. Sim. Porque eu acho que o mais difícil hoje é passar para a pessoa que não tem o conhecimento técnico como que você faz isso, e mais do que passar, fazer ela implementar. Eu faço muita sessão de conscientização em várias empresas. O que eu já falei na vida, que você tem que ativar o MFA não só na empresa, mas nas suas contas pessoais. Que você tem que ter um gerenciador de senhas, que você deveria fazer isso. Cara, ninguém faz, todo mundo sabe já. Todo mundo já ouviu, e às vezes eu já falei mais de uma vez na mesma empresa, lá vem o chato da LGPD. E a gente sabe,
E por que você não faz esse negócio e não implementar? Não, porque é Exato. difícil, porque eu tenho, imagina, eu tenho 100 contas, eu vou colocar tudo lá. Essa fricção inicial, e vocês obviamente sabem isso muito mais do que eu, acho que no mercado de segurança, essa fricção entre a experiência do usuário e medidas de segurança é a fricção que faz com que muitas empresas resolvam dizer, não, isso aí não precisa fazer. Isso aí deixa assim que vai dar tudo certo, nunca vai acontecer um problema com a gente não é alvo de nada, ninguém vai olhar pra gente. Sim. É o que traz problemas maiores. Então, não conheço ainda, mas se você descobrir ou conhecer, me fala, Josu, alguma IA que a gente possa utilizar para esses fins, para proteger melhor a pessoa comum, não a pessoa técnica. A pessoa técnica vai fazer isso naturalmente, ou pode até utilizar uma outra IA para ajudar em algum passo, alguma coisa mais difícil, mas para tornar isso mais palpável. Acho que quando isso se tornar palpável, que você possa pegar para qualquer pessoa e dizer, cara, é só... Assim como você usa o WhatsApp, é só apertar esse botão e depois esse aqui. E daí, Trazer fala. facilidade de fato, né? acho que isso seria um grande diferencial. Porque hoje o atacante faz isso do lado contrário, né? Vocês já devem ter visto várias notícias que o atacante tem algumas IAs que é a IA do mal, que é para descobrir novas formas de burlar medidas de segurança. Você vai lá e a IA te cospe um monte de coisa que eventualmente você poderia fazer. Como é que você cria um malware, como é que você cria um ransomware. É uma loucura. Se você Sim. olhar assim de fora, é uma loucura o que dá para fazer pro mal, né? Mas eu sempre falo uma outra coisa que também acho que é bacana. Tem várias organizações que às vezes são vítimas de ataque cibernético e de fora você tem aquela visão assim, como é que essa empresa sofreu um ataque cibernético, como é que isso aconteceu? E a gente esquece uma coisa. O atacante, ele está 8 horas por dia ou mais focado em desenvolver novas técnicas para atacar. O time de segurança tem 512 coisas para fazer. E o time de segurança é assim, é aquele jogo que é o golden goal contrário. Se o atacante fizer um gol, acabou. O goleiro tem que defender todas. Exato. Cara, é impossível, é injusto você colocar no mesmo patamar. Eu ainda tenho uma dificuldade enorme que no mundo virtual as pessoas meio que abstraem. Parece que é um negócio assim fora. Uma empresa foi alvo de ataque cibernético, que empresa indecente, deveria ter feito mais coisa. Se você trouxer isso para o mundo real e falar assim, essa mesma empresa tem uma loja física, chegaram 10 bandidos com metralhadora na loja, você acha que ela vai conseguir se proteger? Porque normalmente é isso que acontece no mundo virtual. O atacante tem uma metralhadora ou 10. Sim. Ele tem muito mais ferramenta do que o time de segurança. Às vezes tem muito mais investimento de grupos criminosos por trás. Só que no mundo virtual tudo parece simples, tudo parece, não, é uma moleza, os caras não fizeram porque não quiseram. E eles também não estão preocupados em cumprir determinada regulação, determinada lei. Eu falei isso no episódio com o Vinícius, né? Cara, a gente se preocupa tanto com phishing, a gente não pode simular, porque se a gente passar do limite, a gente já está cometendo um crime. E a galera do outro lado que comete crime, para eles não... Mexendo com emoção, infinito, eles não estão né, nem aí velho? se é emoção ou não, exatamente. Isso que, Isso que tem é que trabalhar em cima complicado, disso, velho. E esse episódio foi muito bacana, viu, galera? Voltem lá, Que assistam. dá um link muito, muito legal com essa questão que você falou, professor. Exato. Professor, saindo dos pontos de privacidade e proteção de dados, cara, quem são suas referências? Acho que no geral aqui, do direito, de privacidade mesmo ali que você se inspira, da vida. Cara, acho que tem várias, assim, né? Eu sempre tento não citar muitos nomes próximos, porque senão fica sendo injusto com várias pessoas que tiveram uma influência enorme que você esquece na hora. Então, nessas perguntas, eu sempre falo às mesmas pessoas que são profissionais internacionais, que dificilmente vão ouvir esse podcast e não vão se sentir nem felizes nem tristes caso não tenham tido, eventualmente, um contato, alguma coisa assim. Acho que da minha área de proteção de dados, que são pessoas que são atuantes e que trabalham com esse tema na parte da advocacia, tem, vamos lá, também não vou. Tem o Gabriel Voisin, que é um advogado de um escritório que chama Bird Bird. E gera conteúdo? Ruth, acho que eles geram conteúdo, sim. Tem a Ruth Boardman, que também gera conteúdo. Tem o Eduardo Staran, que é um cara famoso. São grandes profissionais de proteção de dados que já fazem isso há muito mais tempo do que eu na Europa e que eu sempre olho o trabalho que eles estão realizando porque acho que são trabalhos de qualidade, até para continuar estudando, até para ver, esse cara está muito à frente. Referências mais abrangentes, o que eu tenho feito ao longo dos últimos anos e que eu recomendaria para quem é advogado ou advogada e quer começar a trabalhar com proteção de dados e cyber, é focar em aprender segurança da informação. Eu nunca vou saber o quanto vocês sabem,
mas eu consigo sentar numa mesa com vocês e pelo menos debater e entender grande parte do que vocês estão falando e a partir dessas coisas que vocês estão falando, avaliar quais que são os riscos jurídicos por conta disso. Porque senão você fica muito perdido. Você entra numa reunião, numa sala de guerra, de um ataque cibernético, vai todo o time de segurança falar da investigação forense que estão fazendo, o que eles viram do buffer overflow para lá, que o firewall não estava setado, ou qualquer coisa que não é do mundo jurídico, você fica lá, o advogado, cara, o que diabos é essa língua? Então eu sempre tenho recomendado para quem é advogado ou advogada, quem quer trabalhar nessa área, você tem que estudar coisas que não são jurídicas. Você vai ter que estudar a segurança da informação, você vai ter que estudar a tecnologia como um todo, você vai precisar pelo menos entender a linguagem. Eu acho que eu me viro bem, mas é óbvio que eu nunca vou saber como um profissional de segurança. Eu não sou um profissional de segurança, mas eu me viro bem e acho que é isso que faz a diferença hoje em dia. É você conseguir trazer para o cliente não só a resposta jurídica. A resposta jurídica não é tão difícil assim. A resposta jurídica, qualquer pessoa pega a lei e diz, o artigo tal diz isso, diz isso, diz isso. Até aí, todo mundo faz. O que pouca gente faz é fazer a conexão. Tá, mas essa parte aqui de segurança da informação, essa camada eventualmente foi afetada, ou isso aqui foi afetado. O que é a consequência jurídica disso, ou qual que é o problema que pode surgir por causa disso? Você me falar assim, o firewall não foi configurado para ter bloqueio de geolocalização para quando a pessoa está fora do Brasil, não permitir a conexão. Cara, se essa é uma descoberta que os times técnicos vão identificar durante a investigação, isso tem um reflexo jurídico. O reflexo jurídico tinha algo a mais que a gente podia fazer para se proteger, que é meio trivial, que não é extraordinário, você já tem a ferramenta, você só não configurou ela como você deveria. O seu risco jurídico é maior. Porque como é que você fala para o órgão regulador, órgão regulador, cara, eu tinha essa proteção, só que eu não fui lá e configurei o negócio. Te deixa num cenário bem mais difícil. Então, acho que esse ponto de estudar a segurança da informação faz muita diferença. Para os times técnicos, estudar direito também. Que legal isso. Então, acho que tem o outro lado. Porque o time técnico também precisa entender um pouco do juridiquês. É claro que o time técnico não vai fazer o que o advogado faz, mas ele pode contribuir muito, trazendo uma visão de quais que são os riscos jurídicos ou qual que é o framework jurídico hoje em dia, o time pode contribuir pra caramba. O que eu acho que não dá, e acontece muito até hoje, é os times não se falarem e os times ficarem assim, o time de segurança falar assim, esse negócio de advogado não tem nada a ver, esse negócio jurídico é uma besteira. E o time jurídico fala a mesma coisa, esse negócio de time técnico é uma besteira, não tem nada a ver, isso aqui é um negócio todo jurídico. Proteção de dados é uma área interdisciplinar. E é uma área interdisciplinar não com o direito, com segurança da informação, com controles e riscos. É uma área que você precisa saber coisas que não são jurídicas. É por isso que eu gosto, por isso que eu posso advogar de camiseta. Tudo bem, eu não vou para o escritório de camiseta, mas enfim. Cara, sensacional. Cara, Esse final aqui, cara, Não, tá perfeito. Eu guardei o melhor pro final. Cara, Episódio perfeito. muito bom. Muito bom Aí mesmo. saindo dessa, doutor, a gente entra agora naquela outra fase, depois dessa mensagem, que foi uma mensagem super bacana, mas oficialmente a gente entra naquele momento, bora conscientizar, que é um momento de vamos colocar aqui, outra mensagem super especial para o nosso público. É isso. A mensagem que você quiser, cara. Isso aqui é collab com o Nuvem Segura. Legal. Vamos lá. A mensagem que eu vou deixar, e eu sei que parece responsabilização, mas é que depende de você. Depende de cada um de nós. Às vezes a gente acompanha programas ou podcasts de tecnologia de segurança da informação e a gente acha que são problemas dos outros. Mas esse é um problema de cada um de nós. Porque se a gente não faz a nossa parte, não tem empresa que fique segura. Se você, por exemplo, que está nos ouvindo, usa a mesma senha para tudo, não muda a sua senha nunca, a culpa é sua. É você que faz com que uma organização não consiga se proteger. Porque, cara, não precisa ser o gênio do crime, o mastermind da criminalidade, para ver uma base de dados de senhas vazadas, pegar a senha que o Felipe Palhares usou no Gmail e tentar usar em outro serviço ou tentar usar para acessar a sua empresa. Esse é o trivial, esse é o negócio mais banal. Então não dá para a gente achar que não, a empresa que tem que ser responsabilizada tem que fazer as coisas, eu não tenho nada a ver com isso. A gente pensa isso só quando não pega no nosso bolso, só quando não pega na nossa história. Quando alguém pega aquela senha e acessa o seu e-mail e vê as coisas que você tem lá, e acessa o seu Instagram, vê para quem você está mandando foguinho,
Daí você começa a ficar um pouco mais preocupado. Então eu acho que é uma mensagem, não é uma responsabilização, mas acho que a gente precisa parar para refletir. A gente precisa parar para refletir que se você quer um mundo mais seguro, depende de você também. Não é só ficar olhando assim, não, isso aqui outras pessoas vão fazer. É tomar atitude. É ir lá e realmente implementar na prática. É melhorar a sua segurança. Eu não estou falando para você colocar MFA ou para você fazer gerenciador de senha só porque eu acho bonito. Eu estou falando que protege você. Não muda nada na minha vida se você fizer isso ou não. Muda na sua. Ele volta, né? Então, acho que essa é uma mensagem importante para deixar. Talvez muita gente já tenha deixado. Como eu já falei muitas outras coisas, vim para essa mensagem aqui mais Perfeito. agradável. Perfeito. O que você achou dessa experiência aqui É no isso. TechSec Podcast? Foi animal. Quando que a gente faz de novo? Semana que vem? Com esses brindes aqui? Vai eu rolar. venho toda Vai semana. Foi um prazer. Muitíssimo obrigado. Foi realmente muito legal estar aqui com vocês. Obrigado por me receberem. Obrigado pela gentileza do convite. E fico à disposição quando vocês precisarem. Estamos aí Foi incrível, para cara. novos Incrível. projetos. Um dia, de repente, no futuro, quando a Nuvem Privada virar um grande podcast que nem o TechSec, de repente a gente faz um collab, a gente faz Vai ser alguma um coisa. prazer. Mas a gente precisa, a Nuvem Privada precisa crescer ainda. Me deem tempo. Um dia eu chego lá. Para com isso. Professor, sensacional. Muito obrigado. Além do seu conhecimento técnico, acadêmico, as certificações que a gente falou aqui, que foi falado desde a sua intro, a gente fala isso quando as pessoas têm uma energia diferente. Então você foi um cara Um cara legal. muito... exatamente. Super simpático, uma energia super bacana. Obrigado. Prazerzaço te conhecer, ter aqui você na mesa do TechSec. Jefferson, valeu pela indicação. Você agora, Obrigado, Jefferson. Você agora é um TechSecker. Opa! Então, Eu sou fã de oratória, velho. Você tem uma oratória maravilhosa. isso aqui Parabéns. tava tava no meu radar falar Parabéns. isso, cara. Porque assim, falar... todo mundo fala que sabe falar, né? Falar é difícil, pô. Então quando você vê alguém falando bem, Fluido, defendendo sabe? a sua tese ali, cara, é muito legal. Parabéns por isso mesmo. Obrigado. Foi muito treino, então fica uma outra dica. Na vida tudo a gente consegue desenvolver. E também foi muito treino. Eu era criança que era tímida, que não falava com ninguém, que ficava no canto, assim. E ao longo da vida eu fui aprendendo que você precisa se comunicar. E você precisa aprender a se comunicar de forma clara, de forma transparente. E ajuda muito em todos os momentos. Então, de novo, obrigado. Sucesso, vida longa pro Nuvem Privada, que vire um céu aí, a gente torce muito. Que vire uma nuvem pública, não É sei. isso. Galera, é isso. Antes de encerrar o episódio de hoje, não se esqueçam. Aliás, vamos agradecer primeiro os nossos parceiros. Hacker Rangers, Apura, Purple Bird, Farol Soluções, G2 Brindes Personalizados e você, empresa que quer patrocinar o TechSec, para que a gente dê continuidade nesse projeto que só cresce aqui no país. O maior podcast de cibersegurança do Brasil. É isso. Não é brincadeira, gente. Chegamos lá. Até o próximo episódio e... Bora conscientizar. Valeu, galera. É isso. Muito bom. Muito Este episódio foi uma realização do TechSec Podcast, apresentado por Josué Santos e Gustavo Marques. Apoio Hacker Rangers, Apura, Farol Soluções, Purple Bird e G2 Brindes. Uma produção de Pub Produções.